Amém, graça e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que as epístolas começam. As epístolas paulinas começam praticamente todas assim, né? Graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa então que todos nós temos um Deus, que é nosso Pai. E quando eu digo Pai, é Pai dos Espíritos, né? A Bíblia diz, Deus é o Pai dos Espíritos. E temos um Senhor, Jesus Cristo. E aí Senhor aqui tem um sentido técnico, né? Que é Kyrios, que significa o dono dos escravos. Eu acho que o diabo popularizou na cultura popular a gente chamar todo mundo de Senhor, né? Como o Senhor fulano de tal, o Senhor fulano de tal. Isso é exatamente para desgastar o sentido da palavra Senhor, porque a palavra Senhor deveria se referir só a Jesus Cristo, de maneira que quando nós chamamos Jesus de Senhor, não significa nada, porque a gente chama também o seu Zé, o seu Manel, porque esse seu aí é Senhor, né? Então, a gente, na Igreja Católica, eu acho que ainda tem o costume de chamar os bispos de Dom, né? Dom fulano, dizem que esse dom aí vem de Domini. Domini em latim significa Senhor. Então, mas a cultura nos condiciona, né? A cultura, nós somos produto da cultura, se não tiver cuidado, né? E tem a cultura de Deus que é a que está na Bíblia. Mas é muito difícil a gente escapar do condicionamento cultural da sociedade no meio da qual vivemos. Mas Jesus é o Senhor, né? Dizem também que quando os romanos, que tinham César como o rei, eles chamam de imperador, né? Mas era o rei César, que era o imperador romano. Dizia assim, o romano dizia assim, César é o Senhor. Aí o cristão dizia, não, Jesus é o Senhor. Então eu já sabia que o Senhor ali era a pessoa da maior autoridade. No livro de Atos está escrito lá, ó, esses que estão aí, esses pregadores aí, eu creio que era Paulo e Silas, eles dizem que há um outro rei além de César. Então você vê que é o princípio de autoridade, né? Jesus chegou, já estremeceu o conceito de autoridade que os romanos tinham, porque César, que era o imperador romano, era a maior autoridade, tinha direito de vida ou morte. Aos cristãos falaram, agora tem um outro Senhor, que é Jesus. Será que essa nossa geração vê Jesus dessa maneira, como o Senhor? É preciso ver, né? Porque dizem também assim, alguns dizem assim, eu aceitei Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Outros dizem, não existe essa opção. Se Jesus não é o Senhor, Ele também não é o Salvador. Então, Jesus só é Salvador daquele de quem Ele é o Senhor, ou seja, aqueles que lhe obedecem, exatamente o que está escrito em Hebreus, né? Ele se tornou Salvador de todos que lhe obedecem. Então, irmãos, assim, a guisa de introdução, né, dando aula aqui de alguns conceitos bíblicos, que não é exatamente o tema que eu vou abordar agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 23. Jesus disse assim, a boca fala do que está cheio o coração. Eu falo isso para os irmãos porque o meu coração está cheio da Bíblia. Quando eu abro a boca, sai Bíblia, né? Se você furar em mim algum com alfinete, sai Bíblia pelos poros. Será que eu estou me gabando? Não, só estou atestando uma realidade, quem me conhece sabe, né? Mas não é só a Bíblia que sai de mim, são outras coisas também, né? Todo mundo sabe, né? Afinal eu estudo muitas coisas também, né? Mas vamos ler aqui. Esse é um momento meu de descontração, porque às vezes é preciso ter uma certa descontração, né? Aquela sisudez que muitas vezes nós temos, em algum momento eu sou mais sisudo do que sorridente. É a minha natureza, as naturezas das pessoas são diferentes, né? Não significa que em muitos momentos eu sou sorridente também, brincalhão, né? Quem me conhece na intimidade sabe que eu sou muito brincalhão, mas não brinco com pessoas que eu não conheço. Eu não dou intimidade fácil para ninguém. Então, por prudência, né? Mas, irmãos, vamos ler em Gênesis capítulo 23.
hesitei muito em saber se pregaria nesse texto, porque eu pensei muito, será que esse texto aqui vai ser de alguma utilidade para a igreja? Mas acredito que sim. Acabei me convencendo que devo pregar sobre isso. Gênesis 23, vamos dizer aí. Vai falar de um casal aqui, Abraão e Sara, talvez o casal mais importante da Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, né? Porque no Novo, José e Maria foram os pais de Jesus. Então, Gênesis 23, a partir do verso 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepultura no meio de vós. Ora, Efrom, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos de meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se concordares, ouve-me, eu te peço, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou para Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se conformou como propriedade de Abraão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et como possessão de sepultura. Um casal exemplar, né? Poderia ser o título dessa mensagem. Vou falar inicialmente de Sara. Sara, o nome dela inicialmente era Sarai, né? Que Sarai significa minha princesa. E depois Deus mudou o nome dela para Sara, que significa que ela não é mais minha princesa, mas é a princesa de todos. Assim disse um hebraísta sobre este assunto. E aqui diz assim que foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Meu irmão, eu observei agora uma coisa que eu ainda nunca tinha visto aqui.
Me parece, salvo engano, salvo melhor juízo, como se diz geralmente em direito, eu acho que direito está na vida militar, salvo melhor juízo, SMJ, a única mulher em toda a Bíblia cuja idade é declinada é essa aqui. Porque até eu já procurei na minha cabeça, tem uma outra mulher que a Bíblia fala a idade dela, não, pelo que eu não lembrei. Se tem algum aí, vocês me dizem que eu devo ter passado por cima, né? Mas, aí eu até entendi que hoje, na nossa cultura, por exemplo, não sei na cultura dos países, uma tendência natural da maioria das mulheres é não declinar a sua idade, né? E até de muitos homens também, né? Porque todos nós, talvez nem todos, mas quase todos, ele não quer que ninguém saiba que nós envelhecemos, né? Porque a velhice é uma desgraça mesmo. No sentido assim, que foi Deus que estabeleceu por causa do pecado. E a gente tem que aceitar a velhice, mas a velhice a gente só sabe quando chega lá, né? Então é natural que o ser humano, não só as mulheres, não queira declinar sua idade, né? A não ser assim, até os 20 anos, talvez até os 30 a pessoa ainda declina. Não, eu tenho... Mas depois daí a pessoa não diz mais, né? Mas muitos dizem, eu sei que tem muita mulher que não tem não e dizem mesmo, né? Mas Sara é declinada aqui, irmãos. Sara tinha 127 anos. É claro que em termos culturais, 127 anos na geração de Sara não era uma idade tão longa, mas não deixava de ser. Por exemplo, o marido dela viveu 175 anos, Abraão. O filho dela, Isaac, viveu 180 anos. E o neto dela, Jacó, viveu 147 anos. Ou seja, já que ela tinha 127 anos, Jacó viveu 147, ele viveu 20 anos a mais do que a sua avó, Sara. Mas de qualquer maneira, como não é declinado o nome de nenhuma mulher, a única mulher que é declinada é Sara, eu vou entender que ela teve longevidade. Foi uma mulher que viveu muito. Sabemos, porém, que Raquel morreu de parto. Não sabemos com que idade. Eu acredito que ela morreu de parto ao nascer Benjamim, o filho primogênito de Jacó. Acredito que não era tão velha assim não. Mas Sara, ela teve o seu filho quando ela tinha 90 anos. Então, se ela tinha 90 anos quando ela teve Isaac, ela tinha 37 anos, ele tinha 37 anos quando ela morreu, Sara. Então, irmãos, eu vou entender que Sara foi uma mulher abençoada, porque ela viveu 127 anos. É claro que hoje os tempos são diferentes, né? O corpo do ser humano está enfraquecido. Quanto mais tempo passa, mais fraco o corpo do ser humano vai se tornando. Então uma mulher hoje para viver 127 anos é muito difícil. Talvez ninguém viva, de vez em quando aparece alguém, né? Olha, fulana tal tem mais de 100 anos, não sei o quê, mas é muito difícil. Eu vou entender que Sara teve uma vida longa. Apesar de que o seu filho só se casou com 40 anos. Portanto, ela não viu nenhum neto. Mas Sara, irmãos, é uma mulher singular. E aqui eu digo para as mulheres, né? Sara é uma mulher que deve ser muito observada pelas mulheres cristãs, porque ela é exemplar mesmo. Assim como Abraão, não no sentido moral, né? Mas no sentido de fé, não é por acaso que Abraão é considerado o pai da fé, ou pai dos que creem. Então, a Sara viveu uma vida longa aqui, né? Eu poderia perguntar, quem a mulher quer ver 127 anos? Talvez ninguém, né? Porque para viver e ficar acabadão também não adianta, né? Mas tem algumas coisas aqui na vida de Sara que também na Bíblia é a única mulher que mudou de nome. Deus mandou ela mudar de nome. O nome dela era Sarai. Aí Deus disse para ela: a partir de hoje você não se chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque Deus fez uma aliança com ela. E Deus colocou uma das letras do seu nome dentro do nome de Sara. Por isso que o nome de Sara termina com H, é o H do nome de Deus, Yahvé. O outro H Deus botou no nome de Abraão, que em vez de Abraão ele passou a ser Abraham. Então Deus tinha 2 H no nome dele, o tetragrama sagrado, né? Então, a única mulher cujo nome foi mudado por Deus na Bíblia. Então você vê mais uma coisa.
No capítulo 11 de Hebreus, que é considerado o capítulo dos heróis da fé, só 2 mulheres são mencionadas por nome. Uma delas é Raabe, a meretriz, e a outra é Sara. E Sara é mencionada, ela é judia, né? E enquanto que Raabe era cananeia da cidade de Jericó. Uma distinção por nome de Sara, né? Mas eu quero me concentrar aqui, irmãos, por exemplo, aqui, nosso, principalmente das mulheres. Depois eu vou colocar Abraão como o exemplo para os homens, né? Que Sara foi uma mulher abençoada. E se ela for uma mulher abençoada, eu poderia perguntar aqui: quantas mulheres aqui querem ser abençoadas? Mas eu não gosto muito de perguntar, meus irmãos já perceberam, né? Eu gosto só de falar e deixar os irmãos ouvirem aí. Acho até bonito que eles fazem a pergunta ao auditório, mas não é muito o meu perfil, né? Talvez é timidez, né? Eu sou meio tímido, e aí não falo. Mas, em Êxodo capítulo 20, verso 12, vai dizer as condições para que alguém seja abençoado com longevidade. Eu acredito que Sara preencheu esse quesito aí, ou esse requisito, ou esse pré-requisito, porque ela teve longevidade, ou seja, uma vida longa. Êxodo 20, verso 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Alguém aí tem alguma dúvida de que Sara honrou o pai e a mãe dela? Pois é por isso que eu acho que ela teve uma vida longa. Então, vamos aí tomando ela como modelo, né? Tem alguma mulher aqui que honra pai e mãe? Responda para você mesmo, né? Deuteronômio capítulo 5. Verso 16. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Me ocorreu hoje um pensamento agora, é o seguinte, irmãos: será que as pessoas que honram pai e mãe, elas têm uma vida longa sobre a terra? É o que está dizendo aqui. Está no Velho Testamento, tá. Depois eu vou mostrar no Novo também. Eu não gosto de basear só no Velho Testamento, para que tenha o respaldo do Novo, da Nova Aliança, né? Mas vou dizer para os irmãos o seguinte: eu encontrei um amigo meu, hoje pela manhã por acaso, e ele falou para mim assim: o meu irmão morreu ontem, ou foi anteontem. Eu disse: quem é o teu irmão? Ele falou: o dono do bazar, chefe. Eu disse: espera, ele era teu irmão? Era. Ele foi me contar como é que ele era um homem tão próspero, e como foi que ele pegou esse nome. Ele disse: olha, nós éramos alguns irmãos, eles eram alguns irmãos, e esse menino, ele honrava tanto o pai dele, respeitava tanto o pai dele, que o pai dele disse assim: quando eu me for, você vai ser o chefe da família, embora ele não fosse o mais velho. E aí os outros, até por um motivo de brincadeira, passaram a chamar ele de chefe. E quantas vezes eu fui ali no centro, e rapaz, esse bazar chefe, que negócio tão próspero. Tudo que você procura tem lá, né? E é próspero mesmo. Ele disse: ele morreu com 69 anos. E aí ele disse: ele teve muita sorte no negócio. Aí eu pensei: não foi sorte não, foi a bênção de Deus sobre aqueles que honram pai e mãe. Como Sara, no caso, longevidade na vida de Sara. Agora, para não ficar só no Velho Testamento, não é que diga assim: o Velho Testamento não tem autor, tem, mas só que o Velho Testamento é sombras e figuras das realidades que o Novo vem trazer. Então, é bom sempre que pegar no Velho, respaldar no Novo, porque o Novo traz a realidade, enquanto que o Velho traz as sombras. Os estudiosos dizem assim: o Novo Testamento está contido no Velho, e o Velho, de certa maneira, explica e esclarece o Novo. E os dois igualmente são palavras de Deus. Então, Efésios capítulo 6, que o apóstolo Paulo vai citar exatamente esses versículos da lei, da Torá.
Capítulo 6 de Efésios, verso 1: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Agora ele está citando o versículo do Velho Testamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Longevidade. Você quer viver muito tempo sobre a terra? Honra teu pai e a tua mãe. Naturalmente, Satanás sabe disso. Ele procura levantar Satanás procura levantar uma geração de filhos rebeldes que desonram pai e mãe, para amaldiçoá-los, de maneira que Satanás possa ceifá-los cedo da face da terra, com a autorização de Deus, naturalmente. Então, eu entendo, irmãos, que Sara era uma mulher abençoada. O seu nome foi declinado à sua idade, né? Porque ela honrava pai e mãe. Creio eu que o pai de Sara era Arã, irmão de Abrão. A mãe dela não sei, porque também não é mencionado. Mas eu só posso entender que ela viveu 127 anos, uma longa vida. O que ela mais aspirava e desejava era ser mãe. E ela durante 37 anos, ela pôde se alegrar sendo mãe de Isaac. Só teve um filho, né? Que foi Isaac, mais uma bênção daquele filho que Sara teve. Então a lição que nós podemos estudar aqui, irmão, é o seguinte: olha, honre pai e mãe. Eu sei que pai e mãe muitas vezes são pecadores, muitas vezes são injustos, muitas vezes são ímpios, muitas vezes são cruéis. Tem até pai e mãe que são psicopatas. Mas mesmo assim, não se deixe matar, mas não desonre, para que você não caia na maldição de Deus. Então, da vida de Sara, eu queria extrair essa expressão aí. Agora, voltando para Gênesis capítulo 23. Abraão, aí eu vou voltar àquele tema que naquele dia, acho que na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a territorialidade da criação. Ou seja, a autoridade territorial, que na linguagem jurídica chama-se jurisdição. Como é que é, meu Deus? Como é que é, Benedito? Jurisdição, é do latim, né? Jurisdição é a autoridade que alguém exerce sobre um território. Então, por exemplo, a Polícia Federal do Brasil só tem jurisdição no território brasileiro. A Polícia Militar do Acre só tem jurisdição no estado do Acre, e a Civil também, né? Então, jurisdição é a autoridade que alguém exerce sobre determinado território. E toda a criação de Deus, ela é territorial. O gato lá de casa acha que ele tem jurisdição em tudo, porque ele quer mandar na casa, no terreno, até nos cachorros ele bate. Isso foi Deus que fez. Tudo tem jurisdição, territorialidade. E aí eu falei naquele dia que, na parábola do grão de mostarda, aquele homem semeou no seu campo um grão de mostarda. Mas foi no campo dele, que ele tinha jurisdição, autoridade territorial. E nesse caso aqui, irmãos, eu vou levantar a questão da autoridade territorial na vida de Abraão. Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus. Ele era de Ur dos Caldeus, a cidade de Ur, na Caldeia. Ele era caldeu. Mas por ordem de Deus ele saiu para a terra de Canaã. E ele agora estava na terra de Canaã. Aqui eu falo dos filhos de Et, né? Eflon, filho de Zoar. Eles eram filhos de Et. O que é Et? Alguns chamam de Hititas, outros de Eteus. Mas era uma das 7 nações cananeias que habitavam a terra de Canaã. E Abraão estava lá peregrinando. E aí, quando Sara morreu na terra de Canaã, Abraão estava naquela cidade de Siquém. Siquém era pai de Ramor. Lembra aquele rapaz que estuprou Diná, filha de Jacó? Era dessa família aí. Eu acho que era Ramor, não. Siquém, acho que foi o que estuprou Diná. Essa palavra estuprou, acho tão grosseira, é melhor assim, violentou, né? Acho mais elegante violentou, né?
E aí, Abraão estava na cidade de Siquém, na terra de Canaã, a terra dos Hititas ou Heteus, uma das 7 nações cananeias. E quando Sara morreu, Abraão disse: eu tenho que sepultar Sara. E aí eu quero sepultar Sara naquele, eu estou vendo ali um campo, acho que era tipo assim uma chácara, né? Não sei quantos hectares de terra tinha aquele campo, mas lá tinha uma caverna, que chama aqui, na cova do campo de Maquipela. Era uma caverna chamada Maquipela. Aí Abraão disse: olha, vocês, heteus, eu sei que Efron, filho de Zoar, está no meio de vocês aí, ele é do povo de vocês. Eu queria pedir que ele me vendesse aquela terra onde tem uma caverna para eu sepultar Sara. Ele disse: não, você é príncipe de Deus, você pode sepultar, eu te dou de graça. Irmão, se fosse hoje, será que nós diríamos assim: olha que bênção, Deus está me abençoando, eu queria comprar o campo, mas esses cananeus aí estão me dando aquela terra, não, pode ficar, é sua, sepulta a tua morta aí, que bênção, Deus está me abençoando. Mas Abraão sabia, ele conhecia a lei espiritual. Abraão disse: eu não quero de graça, eu quero comprar por um preço justo essa terra, para eu ter direito de sepultura nessa caverna, que era uma cova, é uma caverna que fica nesse campo chamada Maquipela, a caverna. Eu acho que em toda a Bíblia é o lugar em que há uma demonstração maior de pechinchar. Eu pessoalmente não tenho o costume de pechinchar. Acho que eu sou a pessoa mais besta para fazer negócio, a pessoa distante de pá. Aí tem gente, não, eu dou tanto, não sei o que e tal. Eu não tenho esse de pechinchar, né? Não sei se eu estou certo ou errado, mas sou assim. E é o Abraão, eles insistiram para Abraão: fica de graça, pode sepultar, é sua, eu te dou essa terra aí. Ele falou: não, eu quero comprar. Aí finalmente o homem disse assim: Abraão, o que é uma terra no valor de 400 ciclos de prata? Irmãos, 400 ciclos é 400 moedas, 400 moedas de prata. É muita moeda, né? Dá para encher um baú daqueles ali. E aí, geralmente, as antigas Bíblias dizem assim: preço exorbitante. Aquele Efron, filho de Zoar, o Heteu, ele estava explorando Abraão. Aquela terra não valia tanto, mas ele, vendo a necessidade de Abraão, a sua determinação de comprar para sepultar sua mulher, ele explorou Abraão. 400 moedas de prata, preço exorbitante entre os mercadores. Mas Abraão, na mesma hora, ele contou as moedas aqui, despesou, né? E ele pagou o preço. A pergunta é: irmão, por que Abraão não quis aceitar de graça aquele campo para sepultar Sara? Por que ele fez questão de pagar o devido preço? Por causa do princípio de autoridade territorial. Aquilo que você compra e paga, você tem autoridade, você tem jurisdição, que é a autoridade territorial. Eu acho que até os espíritos respeitam a autoridade territorial. Tem aquele negócio, antigamente eu assistia muito filme de vampiro, e eu lembro que ele dizia assim: o vampiro só pode entrar na sua casa se você chamar, se você autorizar. Aquela lendas e mitos, né? Mas não deixa de ter uns princípios espirituais envolvidos aí. Então hoje, com o advento da televisão, eu acho que os espíritos entram na nossa casa pela tela da televisão. Ninguém sabe, eu acho que ninguém sabe o que é realmente a televisão. Como é que aquelas imagens aparecem ali? Como é que essas imagens viajam pelo éter, pelo ar, as ondas eletromagnéticas, tanta coisa aí que eu não sei, mas tenho a dúvida. Pode ser que tenha algum que saiba, né? O certo é que eu acredito que demônios podem sair da tela da televisão e entrar na nossa casa. Eu já vi isso acontecer. Pelo menos senti, né? Porque ver mesmo é muito difícil. Então, irmãos, Abraão quis pagar o devido preço por aquele campo. E ele foi muito útil, sabe por quê? Eu vou mostrar aqui na Bíblia para os irmãos não perderem essa oportunidade de ver os textos aqui. Veja a sua Bíblia em Gênesis 25, 8. Gênesis 25, 8.
E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Essa é a primeira referência, a utilidade daquele campo. Agora, irmãos, vejam ainda em Apocalipse, em Gênesis 49 e 29. Gênesis 49 e 29. Jacó está morrendo ali. E reuniu os seus 12 filhos em redor dele, né? E ele vai abençoar cada um deles. É uma profecia, o patriarca profetizou. Então vou ler só essa parte final aí. Gênesis 49 e 29 diz assim: depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultar-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultará Abraão e a Sara, sua mulher. Olha essa informação aqui, irmãos, é muito importante, porque eu acho que ela só está aqui. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Eu me lembro que, acho que foi o reitor do seminário onde eu estudei teologia, ele dizia assim: o amor da vida de Jacó foi Raquel. Mas no campo de Maquipela, Abraão e Sara foram sepultados, Isaque e Rebeca foram sepultados. Mas quem foi sepultado ao lado de Jacó, no campo de Maquipela, foi Leia, e não Raquel. Parece uma ironia, né? Mas é assim. E aí está essa informação. E ainda em Gênesis 50, verso 12. Gênesis 50, verso 12. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, de Efron, o Eteu, em frente de Manre. Aí. Aí eu quero dizer um negócio aqui para os irmãos. Eu fiquei pensando em tudo isso. Por que Abraão fez questão de comprar aquele campo na terra de Canaã e ele não recebeu de graça? E aí, irmão, eu entendo que na verdade o capítulo 11 de Hebreus tem muito a ver com isso aí. Não vai dar tempo eu ir lá verificar, mas o capítulo 11 de Hebreus tem muito a ver com essa história aí, porque aqui nesse texto de Gênesis 23 fala assim: peregrino e forasteiro eu sou entre vós, heteus, Abraão disse. E lá em Hebreus 11, 13 diz assim, que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Eu fiquei pensando assim, peraí, se nós somos peregrinos e forasteiros, Abraão era peregrino e forasteiro. Peregrino e forasteiro não tem morada certa, não tem morada fixa, porque ele está andando, peregrinando, ele não é dali. E aí eu acredito que a peregrinação dos patriarcas na terra de Canaã é uma figura da igreja ao peregrinar no mundo. E também a peregrinação da igreja no mundo, peregrino e forasteiro, é tipificado pela peregrinação de Israel no deserto. Os 40 anos de deserto que Israel passou peregrinando, é aquele tempo ali que é a figura da igreja. A igreja está peregrinando na terra. A habitação de Israel na terra de Canaã, definitiva, depois da conquista de Josué, não é figura da igreja hoje, porque a igreja hoje está peregrinando.
Não tem morada fixa. Aí eu pensei assim, e como é que concilia isso com o fato de Abraão ter comprado, no tempo da sua peregrinação, aquele campo com a cova para sepultar? Eu cheguei à conclusão que, mesmo peregrinando, porque Abraão não ficou morando lá. Abraão não pensou assim, agora que eu comprei esse campo aqui com essa caverna, eu vou morar aqui, vou fazer uma casa. Não, ele continuou peregrinando. Mas ele deixou a sua morta lá. E sempre que morria alguém importante, ele ia lá ser sepultado. Mas era a propriedade dele, porque ele comprou. Então nós aqui, irmão, a mesma coisa. Nós estamos peregrinando na terra. Não temos morada fixa. O Espírito Santo pode nos guiar para qualquer lugar. Porém, não significa que nós não possamos comprar propriedades, né? Pagar pelo que nós usamos. E aí eu quero dizer alguma coisa aqui para os irmãos, dentro da minha experiência. Os primeiros missionários americanos que vieram para o Brasil, pelo menos os batistas, eles chegaram aqui, eles encontraram uma pobreza muito grande. E aí o que acontecia? Os missionários vinham de uma nação de primeiro mundo, uma nação rica, Estados Unidos. Chegavam aqui, os missionários, eles eram tipo assim, considerados ricos, eles realmente eram. Melhor carro, melhor roupa, bem civilizados. E os brasileiros velhos aí, a maioria na pobreza. E aí criou-se uma dependência, um paternalismo que foi prejudicial à obra missionária. Porque, naturalmente, os missionários pensando assim, nós precisamos ajudar o brasileiro. Aí o brasileiro começaram a receber tudo de graça dos missionários. E se tornou uma cultura de paternalismo, de gente que pede, né, até explora. E eu convivi com missionários americanos. Eu lembro que até o que se destacou bastante, eu trabalhei com ele aqui. E ele tinha geralmente uma desconfiança que brasileiro era malandro. Que gostava assim de explorar, pedir coisa do missionário. E isso ficou na nossa cultura. É claro que depois vieram outros movimentos, hoje você sabe, irmãos. Uma coisa que nós aprendemos é assim, olha, pague por tudo que você usar. Porque isso lhe abençoa, porque isso lhe prospera. Pague por tudo que você usar. Eu lembro que eu fui com aquele missionário, nós fomos no avião, ele era piloto. Nós levamos uma equipe da igreja para Brasileia. E aí ele foi pilotando o avião. Quando nós chegamos lá, fazendo um trabalho missionário lá em Brasileia. Aí quando chegou na hora do almoço, ele olhava para mim e dizia assim: Pastor Pedro, o almoço? Já contei isso para os irmãos, né? Aí eu dizia assim, eu já conhecia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Só que é assim, Dr. Peter Magno, de quem eu sou discípulo em parte, através dos livros dele, ele dizia assim, ele escreveu um livro chamado Humildade. Ele dizia assim, tem dois tipos de orgulho, é como colesterol, tem orgulho bom e orgulho ruim. O orgulho ruim, pecaminoso, egoísta, e aquele que você tem altivez, né? Você se dá respeito, você não é um explorador. Eu sempre fui desse tipo. E aí o missionário olhava para mim e dizia assim: Pastor Pedro, e o almoço, Pastor Pedro? Eu dizia, vamos almoçar. Eu acho que eu estava já imaginando o que ele estava pensando, né? Se brasileiro, sou explorador, gosta de explorar missionário americano que é rico, é naquele tempo. Hoje já não sei quando não tomava assim não, né? Aí ele dizia assim: Pastor Pedro, e o almoço? Eu digo, vamos almoçar. Lá na outra cidade, tinha os restaurantes lá. Aí teve uma hora que ele disse assim: mas você deveria ter trazido dinheiro para pagar o almoço do seu pessoal. Eu falei, eu trouxe. Tinha levado mesmo. Não aceitava ser sustentado pelo missionário, explorar o missionário, né? Aí ele se surpreendeu. Eu disse, vamos almoçar. Todo mundo aí, eu trouxe o dinheiro para pagar o almoço do meu pessoal, está aqui, pode comer. Almoçar eu paguei lá. O que eu estou querendo dizer, irmãos, você observa índio, né? Eu vejo aqui muita gente descendente de índio. Eu sou também. A minha avó era índia pura. Só não lembro se era Caxinoá. Minha avó materna era índia. Eu ainda estou para ir atrás da tribo dela para saber se eu não herdei alguma coisa por lá. Mas tem muito índio entre nós. Só que é o seguinte, eu conheci índios que a gente ia evangelizar. E até vejo por aí que o índio, pela ignorância,
Ele fica por aí pedindo a todo mundo as coisas. Meu irmão, isso é desonra. Isso é desonra. Nunca esqueço o Salmo 37, 25. Davi diz assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Desonra a Deus isso. Aí eu digo: olha, pague por tudo que você usar, não receba nada de graça. É o que Abraão está fazendo aqui, porque isso traz prosperidade, né? Eu sei que tem malandragem aí, não na igreja, provavelmente, mas fora, que a pessoa finge que está doente, faz até uma ferida falsa na canela, para ficar pedindo esmola. E tem gente malandra aí fora que tem o melhor carro, até já é aposentado, recebe salário, mas fica fingindo lá no cruzamento. Por que ela faz isso? Por ignorância. Ignorância espiritual. Ela não percebe que aquilo vai trazer maldição para a vida dela e para a linhagem dela. Altivez, trabalhe, pague por tudo que você usar. Se por acaso você cair em alguma situação que independe de você, Deus mandará a gente para te ajudar, mas que não seja a nossa cultura, aqui, a cultura do pedinte, da exploração, da malandragem, que é a malandragem. Eu estudando a Bíblia esses dias, irmãos, eu sei que tem dois textos, mas pelo menos um é Efésios capítulo 12, quando diz assim: vestir toda a armadura de Deus para escapar das astutas ciladas do diabo. A palavra cilada é metodeia, no grego, significa malandragem. Aí eu fico pensando, onde foi que o brasileiro aprendeu essa malandragem? Satanás. Ele trabalha na cultura e traz a cultura para o Brasil e coloca no nosso meio. Assim, a cultura brasileira, a lei de Gerson leva vantagem em tudo, não é de Deus. O mundo é do mais esperto, não é de Deus, é malandragem de Satanás. É cultura brasileira. Já estive em outros países, não é assim. E a igreja não pode adotar a cultura de Satanás, mas a cultura de Deus, que é essa de Abraão. Abraão é o pai da fé, porque ele fez questão de pagar aquilo que ia usar. E até na terceira geração de Abraão, Jacó e Leia, né? E talvez alguém até torcesse por Raquel, né? Mas Leia foram sepultados lá na cova de Macpela. Então veja aqui, irmãos, esse casal exemplar. Sara, uma mulher exemplo para as mulheres cristãs. Aí lá Pedro diz na sua carta que Sara é a mãe das mulheres cristãs, da qual vós sois filhas. As mulheres cristãs são filhas de Sara, espiritualmente falando. Pedro diz na primeira carta. E Abraão é o pai da fé, porque ele é pai de todos que creem, porque nós devemos imitá-lo, né? Deus coloca essas pessoas, Abraão e Sara, como modelo para nós imitarmos o comportamento deles da sua geração. E nós somos o Abraão e Sara da nossa geração, e nisso nós seremos abençoados como eles foram. Isso honra a Deus, glorifica a Jesus, que é o que nós também queremos. Fiquem em pé, irmãos, agora vamos orar, né?